Olá, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva a todos, abrindo nossos corações e mentes para recebermos o Evangelho de hoje. Continuamos então os estudos do Evangelho, ainda na obra Fonte Viva, baseados na obra Fonte Viva, que é uma obra psicografada pelo nosso querido Chico e ditada pelo instrutor Emmanuel. Estudaremos o capítulo 47 com o título Autolibertação, em que Emmanuel retira uma citação de Paulo em uma de suas cartas, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que está no capítulo 6, versículo 7, onde Paulo diz a Timóteo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, que Paulo já orienta Timóteo sobre os desapegos que temos que fazer das coisas da materialidade, das coisas mundanas, da riqueza, da cobiça, e que isso tudo pode nos desviar do nosso caminho essencial em busca da nossa transformação, em busca da nossa melhora, em busca da nossa proximidade com o Pai Criador. Então, Paulo ainda faz uma situação bem pessoal, mas que cabe a cada um de nós. Você que é um homem de Deus, foge dos apegos da cobiça e se contenta em ter o sustento e com o que se cobrir. Então, Paulo deixa bem claro que o que a gente precisa são as coisas essenciais. É disso que nós vamos utilizar, são as coisas essenciais que utilizaremos na nossa jornada de autotransformação. Para que a gente não se perca e não se desvie desse caminho reto, dando importância ou buscando conquistar as coisas efêmeras da vida mundana, as coisas que são passageiras, que aqui ficarão. Então, as ferramentas principais são as coisas essenciais. Ele resume aqui em o sustento e o que podemos nos cobrir. E Emmanuel, através dessa citação, ele aprofunda ainda mais a orientação do desapego. Ele vem nos trazendo as coisas além da matéria ainda. Como, por exemplo, ele começa falando da dependência do outro. Ele começa com a citação: toda criatura está em solidão na busca da sua autossuperação. Então, por mais que nós tenhamos relações e laços estreitos com as pessoas de afetuosidade, com aqueles que nós gostamos, seja por amor, amizade, seja até por admiração, até como referência de exemplo, só cabe a nós mesmos o trabalho, a tarefa da autotransformação, da gente se superar nos nossos defeitos, nos nossos vícios, nas nossas más tendências. A gente pode até aprender no convívio com os outros, né? Receber uma orientação, seguir um exemplo, mas a tarefa da automodificação, a partir disso que a gente observa, só vai caber a nós mesmos. Então, Emmanuel ainda cita: esteja com todos, mas sem ninguém, pois deste mundo te retirarás sozinho. Então, como pessoas e espíritos, quando a gente fizer a nossa passagem e chegando lá, nós é que teremos que prestar conta das nossos atos e da nossa conduta. Não poderemos levar o aval de ninguém, será de nós mesmos, só entre nós e o Pai Criador. O outro desapego que ele fala são dos sentimentos nocivos, em que ele fala para a gente não guardar mágoas ou rancores pelas coisas que os outros tentam causar a gente, né? Que os sarcasmos, as injúrias, os insultos, as maldades, que a gente se desapegue desses sentimentos, porque nós só prestaremos conta das coisas da nossa vida a quem nos deu a vida, ao Pai Criador. Aquele que pode ter nos causado algum mal, caberá a ele, somente a ele, prestar conta dos seus atos. Nós vamos nos preocupar conosco mesmo. Então, que a gente trabalhe o melindre pessoal, que a gente não se deixe atingir, porque esse apego a esses sentimentos nocivos nos machucam, nos prendem, nos algemam a essas coisas que o outro seguiu, muitas vezes sem sequer perceber que nos causou algum mal. Ele seguiu e a ele caberá as consequências dos seus atos. Então, trabalhar o desapego, né?
a libertação dos sentimentos nocivos. Também aqui ele nos fala sobre a imposição dos nossos valores. A gente fica muito apegado aos nossos valores e acha que tem que ser os mesmos valores que os outros têm que ter. Inclusive nas coisas do nosso prazer, das coisas que nós gostamos, até das nossas alegrias, a gente acha que isso tem que ter o mesmo valor para o outro. E muitas vezes a gente tenta até impor, né? E não é o que é bom e o que é certo para mim, não é bom e certo para o outro. O outro pode até se machucar, né? A nossa alegria, o nosso prazer pode até envenenar o outro. E que a gente também jamais suponha que a nossa dor é maior do que a do outro. Porque quando estamos passando por momentos de dificuldades, a gente coloca um peso muito grande sobre esse momento e acha que é o maior sofrimento do mundo. Mas se a gente comparar com o sentimento do nosso próximo, a gente vai ver como ele era pequeno. Como a gente não pode achar que nós sofremos mais que os outros, porque muitas pessoas sofrem mais do que a gente. Então a gente se apega a esses sentimentos negativos, né? E deixa de se libertar. E a gente, quando vai praticando, então, esses desapegos, a gente vai se desapegando de sentimentos, das coisas mundanas, a gente vai estando mais apto e capacitado a praticar o bem. E como nos instrui Emmanuel, nós chegaremos então um dia a praticar o bem pelo amor ao bem. Porque a prática repetitiva é que nos ensina. Então, praticar repetidamente o bem vai nos fazer reconhecer e amar o bem. E um dia praticá-lo com tanta naturalidade que isso será prazeroso para o nosso espírito. E isso vai trazendo, então, a nossa condição de irmos nos aperfeiçoando, amando o bem, praticando o bem, nos desapegando das coisas que a gente carregava até então. E é por isso que sabiamente ele chamou esse capítulo de autolibertação. Porque quem de nós não quer se libertar dos erros do passado, das nossas más tendências, dos nossos hábitos viciosos, dos nossos defeitos morais? Quem de nós não quer se sentir livre dessas algemas que ainda nos ligam ao homem do passado, né? O homem bruto, o homem sem sensibilidade, sem espiritualidade. Todos nós queremos essa liberdade. Por isso Emmanuel chama de autolibertação. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui no capítulo 11, que é Amai ao próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, onde Fenelon nos fala: os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela prática deste preceito. Não façam aos outros o que não quiserem que lhes façam. Façam-lhes, ao contrário, todo o bem que estiver ao seu alcance fazer. Então, a prática do bem ao outro é que vai nos trazer então esse benefício, vai nos trazer a libertação e vai nos trazer a maturidade como espíritos para esta humanidade. No Livro dos Espíritos ainda, né, que é a nossa base, referência da nossa doutrina, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, na pergunta 919, que se trata do conhecimento de si mesmo, Kardec faz uma pergunta aos espíritos da verdade, em que ele fala, né, qual é o meio mais eficaz para a gente se arrastar, né, se resistir e arrastar do mal. E ele diz: repita um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Kardec emenda: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de se chegar a isso? E aqui o Espírito da Verdade cita um aconselhamento de Santo Agostinho, que toda vez que a gente se deitar à noite, a gente faça um retrocesso do nosso dia e que a gente avalie nesse dia se a gente não cometeu nenhuma ação que pudesse ter prejudicado o outro.
alguma coisa que pudesse ter causado a um ao outro, ou que a gente não tenha deixado de fazer alguma coisa que a gente poderia fazer de bem, né, ao outro e ao todo. Então, Kardec resume, né, esse aconselhamento, que eu vou ler aqui na íntegra. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebida. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não percurstarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem uma coisa de mais preciso do que uma máxima que em geral não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, ou por um sim ou por um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, autoconhecimento é autoobservação. É assim que a gente vai percebendo o quanto a gente já conseguiu se libertar de alguma má tendência ou quanto a gente ainda precisa se esforçar para seguir nesse caminho do aprimoramento. Essa, então, é o aconselhamento do Livro dos Espíritos, que sempre nos traz a referência, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz, além do consolo, a orientação. E a obra de Emmanuel, da reflexão de hoje, em que ele encerra o capítulo dizendo: aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E, de pensamento voltado para o amigo celeste, que espousou o caminho da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a qualquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, encerrando essa reflexão, para que a gente possa, então, se sentir livre de todas essas algemas da nossa imperfeição, dos apegos aos nossos instintos, ao homem mais primitivo, e que a gente busque a nossa proximidade com o aperfeiçoamento, que a gente vá se aproximando através da prática do bem, através das superações dos nossos vícios, das nossas más tendências, a casa de Deus vai se aproximando no caminho da casa de Deus, né? Como ele diz, com pensamento elevado ao amigo celeste, nosso mestre, Jesus, que esteve aqui, nos deixou todas as condutas de ensinamento e de exemplos. E que assim, nesse passo, nesse caminho, em busca da nossa melhora, nesse esforço pessoal, nós vamos conquistando a nossa autolibertação, livre dessas amarras que nos prendem ainda ao nosso passado como espíritos infantes, imaturos e errantes. E nesse caminho de aproximação da casa do Pai é onde nós nos depararemos e nos encontraremos com a nossa felicidade eterna. Então, que esses ensinamentos possam nos trazer hoje toda a paz, todo acolhimento, todo amparo, mas que eles permaneçam na nossa mente, que busquemos sempre nos aprofundar nesses estudos, buscando cada um de nós refletir, porque aqui a gente traz um pouco, mas a leitura, a prática, como nos aconselhou Emmanuel, a prática repetitiva é que vai trazer o nosso aprimoramento, a nossa melhora, a nossa libertação. Então aqui ficamos com todos os aconselhamentos e pedimos ao Pai, então, que possa nos conceder a todos uma semana de muita luz, de muita paz, mas também de muita produtividade. A produtividade que traz o sentido, que traz o esforço da nossa melhora. E assim a melhora ao todo. Sendo cada um de nós, na prática do bem, um novo ponto de referência e de exemplo. Para aqueles que ainda buscam, né, com um passinho talvez a mais atrás da gente, que possam buscar uma referência, um bom exemplo. Então a nossa autolibertação pode ser um
pontinho de luz para cada um desses irmãos que um dia venham nos ter como referência e como exemplo. Fiquem todos com o amor e a paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.